Olá, pessoal do Filoportal. Sou o professor Tales e hoje vamos falar um pouco sobre filosofia moderna com o filósofo Jean-Jacques Rousseau, um filósofo que é dessa área da filosofia que a gente chama de filosofia política, né? Foi importantíssimo e as ideias dele têm reverberação até os dias de hoje, né? Principalmente aquela ideia de que o homem, né, nasce bom, mas em todo lugar se encontra aprisionado. É uma das ideias clássicas dele, né? E nós vamos, então, fazer um percurso aqui, né, sobre a vida dele, começando pelo primeiro momento aí, né, no século XVIII, ele nasce, 1712, né, 1778, nasce em Genebra, na Suíça, numa família de origem francesa e protestante, e foi um dos mais importantes pensadores do século XVIII, no campo da política, da moral e da educação, influenciando os ideais do iluminismo e da Revolução Francesa. Rousseau também influencia o movimento romântico, no início do século XIX. Ele teve uma vida bastante atribulada, porque ele viajava muito, ia para um lugar e aí era perseguido por causa das ideias dele, né? Ia para outro. Isso porque realmente as ideias eram muito inovadoras, né? Para a época. Então vamos aqui, ele está dentro desse campo da filosofia que se chama filosofia política, que é uma área que procura refletir sobre a política e a melhor forma de governo, né? Então ele é um filósofo contratualista, né? Haviam outros filósofos também, como Hobbes, Locke, né? Cada um com suas ideias sobre a natureza humana, e o Rousseau tem uma perspectiva bem original, né, sobre a sociedade. Esses filósofos contratualistas eles consideravam a sociedade humana e o Estado originados por um acordo, né, que permitia a vida em sociedade, né, entre seus membros, e a grande questão que o Rousseau levanta na sua obra é sobre a origem das desigualdades sociais. Ele se pergunta qual é a origem das desigualdades sociais entre as pessoas. Quais as justificativas morais para as desigualdades? São as questões que ele vai tentar responder. Então, uma das respostas dele é que a desigualdade não é uma consequência necessária da natureza humana. A desigualdade, na verdade, ela provoca a falta de respeito entre os homens, né? Ao contrário da igualdade, que valoriza as relações de bem-estar, respeito e liberdade. Então, o Rousseau diz que a igualdade e a liberdade, usufruídas pelo homem em sua condição natural, primitiva, são substituídas pela desigualdade entre ricos e pobres, poderosos e fracos, senhores e escravos, e obtém-se assim a visão de uma sociedade ilegítima, repleta de vícios, corrompida e corruptora. Então, o Rousseau ele identifica aí o problema, né, de todas as coisas na sociedade. Todos os problemas sociais eles partem dessa desigualdade original, né? Porque no estado de natureza, ele diz, né, como o homem é primitivo, ele não é desse jeito, né? É só quando ele entra em sociedade e numa determinada sociedade, né, como a europeia da época dele, em que haviam todas essas desigualdades, toda essa opressão, né? Tinha o poder monárquico dos reis, que oprimia também as pessoas, a liberdade de pensamento, né? E estimulava essa desigualdade, né, entre os homens. Então ele vai estar ali sempre questionando também o poder, né, estabelecido da época. Então vamos lá, uma definição aí sobre essa ideia de Rousseau, de igualdade. Para Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O homem nasce livre, mas por toda parte se encontra acorrentado. O indivíduo se torna escravo de suas necessidades e daqueles que o rodeiam, o que, em certo sentido, refere-se a uma preocupação constante com o mundo das aparências, do orgulho, da busca por reconhecimento, propriedade e status. Mesmo assim, o Rousseau acreditava que era possível lutar por um ideal de sociedade em que os homens pudessem ser livres e iguais. Esse ideal serviria depois de inspiração para a Revolução Francesa, né, como foi dito, já no século XVIII. Então, aqui estão as principais obras de Rousseau, né? Eu não vou tratar de todas elas, eu vou focar numa obra que cai mais no Enem, que é O Contrato Social, que é uma obra muito famosa dele também.
onde estão as principais ideias políticas, né, inclusive. Mas temos outras obras dele também, como essa, o Discurso da Desigualdade entre os Homens, toda a obra vai girar em torno dessas questões que foram colocadas, né? Qual é a origem da desigualdade entre os homens? Aí tem o Emílio, que foi a primeira obra de pedagogia que surgiu, né, basicamente, que ele vai tentar pensar sobre a infância, sobre a formação humana desde a infância. Ele fala dos princípios de educação. E essa Confissões, que já é uma obra póstuma, que ele reflete sobre a vida dele. Aí eu falo um pouquinho sobre a época do Rousseau, né? Antes aí da filosofia moderna, né, aparecer, surgiu esse movimento, que foi do Renascimento, que foi antes da modernidade, né, um pouquinho antes, do século XV ao século XVI. Esse Renascimento foi um período de transição, né, entre a Idade Média e a modernidade. Você teve a Idade Média, né, onde prevalecia um pensamento mais teológico, digamos, e depois, em seguida, você teve o Renascimento e depois a modernidade. O que era o Renascimento? Era uma ideia de humanismo, né, que prevalecia. Valorização do homem como centro do universo. E aí, esse movimento buscava trazer o pensamento antigo, dos gregos antigos, né, que tinha sido esquecido, né, pelo cristianismo. Tenta renovar esse pensamento antigo nas artes, né, na literatura, na filosofia. Daí o nome Renascimento, né? Então, esse movimento influenciou os pensadores do período moderno também, né? Do final do século XV ao XVIII. A visão do homem da sociedade, da moral e da política será uma das bases da discussão filosófica da modernidade e influenciará diretamente Rousseau. Aí é que eu deixo algumas obras para caso vocês queiram pesquisar e ler. É bem importante, né, fazer leituras aí para pegar mais referências para poder fazer a prova, a redação do Enem. Então eu deixei esses dois grandes filósofos renascentistas, que é o Erasmo de Roterdã e o Thomas More. São livros muito bons, né? Nesse livro da Utopia, o Thomas More tenta pensar uma sociedade igualitária, sem propriedade privada, com plena liberdade de pensamento, né? Lá isso em 1500 e pouco, né? Os caras pensando isso. Aí era uma cidade que chamava Utopia, né? Bem interessante esse livro. Inclusive ele foi até morto por causa desse livro, que ele foi condenado por um rei lá por causa das ideias dele que estavam muito além do tempo dele. E esse elogio da loucura de Erasmo de Roterdã também faz uma crítica ao poder estabelecido, que era um poder concentrado nas mãos dos monarcas e da igreja, né? E eles impediam a liberdade de pensamento. E aí eles vão trabalhar assim, criticando, né? Sendo bastante irônicos também com o poder estabelecido e vão influenciar muito a modernidade. Esse pensamento todo de Rousseau deve também a esses filósofos que surgiram antes. Mas isso fica a título de curiosidade, caso vocês queiram pesquisar. Então vamos lá, aqui propriamente na modernidade, é conhecida como o século das luzes, né, também, iluminismo, que é essa ideia de claridade, de luz, né, a luz da razão. O que era o iluminismo? Era um movimento que valorizava a racionalidade, a consciência individual e a autonomia. O Rousseau é o representante do iluminismo na França, juntamente com o filósofo Voltaire. Aí eles falavam essa máxima aqui, né, sapere aude. Em latim significa ouse saber. Então, movimento cultural amplo e não é só uma doutrina, né? Tem várias ideias ali. Muitas vezes eles também discordavam de algumas coisas, mas estavam discutindo no plano das ideias. Essa metáfora do iluminismo tem a ver com a luz, né? A claridade oposta às trevas da ignorância, do dogmatismo e da superstição. Então, eram filósofos que estavam tentando pensar de outra forma, diferente dessa visão fechada, né? Que a igreja e os poderes estabelecidos dos reis traziam. Então, aqui para uma ideia do iluminismo, né, segundo o filósofo Kant, que era um filósofo alemão, é o esclarecimento. Iluminismo, né, que é outro nome para iluminismo, é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento, sem a direção de outro indivíduo.
O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude, tem coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. Então aqui resume bem assim o espírito da época deles. Estavam buscando ali, né, um conhecimento livre de qualquer superstição, preconceito, né? Buscando também a ciência, né, as artes ali de uma forma mais esclarecida mesmo. Essa era a época de Rousseau, né? Vamos entrar aqui propriamente no pensamento e nas ideias do Rousseau. A questão do Rousseau é essa que eu falei, né, para vocês anteriormente, como preservar a liberdade natural do homem e, ao mesmo tempo, garantir a segurança e o bem-estar da vida em sociedade. Ele colocava essa questão. Rousseau tenta responder essa questão em sua obra O Contrato Social. Então, assim, eu vou trazer então alguns pontos dessa obra, do Contrato Social, que é de imensa importância, né, para entender o pensamento dele, e é uma obra que costuma cair bastante na prova, né, alguns trechos, algumas passagens e questões, e eu vou iniciar agora trazendo alguns pontos para a gente poder refletir sobre o Contrato Social de Rousseau.